Quinta-feira tem derby. É isso mesmo. Quinta-feira tem derby. O primeiro encontro entre Corinthians e Palmeiras de 2023 acontece no próximo dia 16 de fevereiro. E como está o seu coração corintiano para esse derby? Jogar contra o rival nunca é uma tarefa fácil, mas dessa vez nós temos alguns fatores que podem ser importantes na busca por esses 3 pontos. Afinal, clássico não se joga, se ganha. Então, vamos a 5 pontos que podem ser importantes para que o Corinthians conquiste a vitória no grande clássico paulista. O palco do espetáculo. Vamos lá! O primeiro deles é o mais óbvio. Caiu em Itaquera, já era. O nosso reencontro com o rival acontece justamente numa quinta-feira dentro da Neoquímica Arena. E esse é o cenário ideal para um jogo como esse. O rendimento do Timão dentro de casa é sempre surreal. Em 2023, seguimos 100% dentro dos nossos domínios. E ainda temos umas vantagens nos clássicos já disputados debaixo do teto dos Gaviões. Ao todo, disputamos 17 derbys por aqui. São 7 vitórias do Corinthians, 6 derrotas e 4 empates. A vantagem pode até não ser das maiores, mas temos que continuar fazendo-a crescer. Mas, além do terreno conhecido, temos outro trunfo importante na manga. Os medalhões corintianos. Os nossos medalhões entraram em 2023 com o pé direito e tem sido fundamental na evolução do time neste começo de temporada. Para falar deles, vamos usar 3 exemplos: Renato Augusto, Fagner e Fábio Santos. Renato Augusto é um maestro dentro de campo. Fazendo uso da sua visão de jogo, ele é capaz de orquestrar jogadas, organizar a defesa e posicionar o ataque de acordo com o posicionamento do nosso adversário. Em 2022, Renato sofreu muito com lesões musculares e ficou grande parte da temporada confinado no departamento médico do Corinthians. Mas, em 2023, esperamos não sofrer mais com esse problema. Até porque o homem voltou em forma para esse novo ano do Timão. Ele tem participado de todos os jogos com muita garra, determinação e principalmente força física, que é o mais importante. E não dá para negar, Renato cresce em jogo grande. Mais do que um excelente jogador, é um dos líderes do Corinthians dentro de campo e pode ser fundamental para um triunfo corintiano. Fagner e Fábio Santos seguem o mesmo caminho. Fábio pode até ter começado 2023 se preparando para despedidas, já que, aos 38 anos, este pode ser o seu último ano como atleta profissional. Mas, ainda assim, voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava em plena forma física e tem demonstrado muita disposição dentro de campo, além daquela técnica defensiva a qual nós já estamos acostumados. Já Fagner teve um ano difícil e atípico em 2022. Além de ter sofrido com lesões, foi desacreditado pelo antigo treinador corintiano, mas deu a volta por cima. Nosso lateral direito, inclusive, foi o jogador que mais surpreendeu a comissão técnica no quesito físico, já que ele retornou das férias em plena forma. Mas os nossos laterais contam com um reforço importantíssimo para essa temporada, e esse é o terceiro ponto do qual vamos falar neste vídeo. O famoso 4-4-2. O esquema tático preferido de Fernando Lázaro para essa temporada, o 4-4-2, com ou sem losango, pode até não ser aquele que o treinador mais gosta, mas tem surtido grande efeito nos nossos jogadores. Isso porque ele dá ênfase às principais características dos nossos principais nomes. Para explicar, vamos setorizar o campo: defesa, meio de campo e ataque. Na defesa, o 4-4-2 exige um apoio maior do primeiro volante, que deve acompanhar as movimentações dos zagueiros e laterais para bloquear as ações ofensivas dos adversários. Além disso, ele permite que os laterais que jogam mais avançados tenham tempo de retornar às suas posições. Já no meio de campo, o esquema é outro. O 4-4-2 projeta o time naturalmente com 2 volantes e 2 meias, mas abre espaço para a inserção de um meia atacante mais adiantado ou para jogadores jogando mais pelos lados, para construção e obstrução pelas laterais. Dessa forma, o Renato, por exemplo, consegue jogar mais aberto pela esquerda,
esquematizando jogadas de velocidade pelos lados ou organizando passes e enfiadas de bola pelo meio. Enquanto isso, os dois volantes conseguem participar das jogadas de ataque e adiantar a marcação, para conseguir roubar a bola ainda no campo de ataque, se for necessário. E isso ainda disponibiliza um jogador para pisar na área com perigo, chegando por trás dos atacantes e dando suporte ao ataque, como fez o Adson no último Majestoso. Agora, é no ataque que o sistema faz toda a diferença. Com dois atacantes na frente, Fernando Lázaro dá liberdade a Roger Guedes e Yuri Alberto para transitar pelo setor, fazendo com que eles consigam criar e finalizar com muita facilidade. A proximidade dos meias também facilita, já que estimula a criação de tabelinhas e jogadas ensaiadas, tanto pelo lado do campo quanto pelo meio. Nesse sentido, os laterais também são muito necessários do meio para frente. Os jogadores precisam subir constantemente para dar apoio aos atacantes, e isso melhora a movimentação do time dentro de campo. Além disso, deu ao Fagner 2 assistências nessa temporada até o momento. O amor do paraguaio. O esquema tático conta, é claro, mas o clássico sempre exige individualmente de cada atleta. É preciso gostar de derby para conseguir ganhar um derby. E hoje, o Corinthians tem em seu plantel um cara que comemora o agendamento de um Corinthians e Palmeiras. Angel Romero está de volta. E convenhamos, se tem alguém que gosta de enfrentar o nosso rival, é esse cara. Contando com a sua primeira passagem, Romero disputou 13 derbys e, apesar de só ter marcado gol em uma oportunidade, deixou seu nome marcado para sempre na história do confronto. O paraguaio é o estrangeiro com mais jogos pelo Corinthians e é o típico de jogador que incomoda, provoca e atiça o adversário. Foi assim quando ele decidiu fazer a famosa embaixadinha de cabeça em um jogo contra o Palmeiras. Isso incendiou a torcida e agora a gente espera ver mais dessas demonstrações de espontaneidade do jogador. Mas, além do Romero, que tem uma grande paixão pelo derby, nós também temos um jogador que nutre um sentimento um pouquinho mais forte por jogos como este. O 10, que odeia verde. Roger Guedes odeia verde. O camisa 10 do Corinthians teve uma passagem conturbada pelo nosso rival anos atrás e até hoje nutre uma vontade diferente para disputar partidas como essa. Ao ser apresentado no timão no dia do aniversário de 111 anos do clube, já deixou claro, se marcasse contra o Palmeiras, iria sim comemorar. E promessa para ele é dívida. Logo no seu primeiro confronto fez 2 golaços e utilizou a oportunidade para provocar o ex-clube. Mas não é só contra o Palmeiras que os sentimentos de Guedes se afloram. A lenda urbana do Parque São Jorge diz que ele odeia times verdes e que acaba marcando pelo menos um gol contra todos eles. A premissa nem sempre é verdadeira, mas a verdade é que alguns de seus gols mais bonitos pelo Corinthians aconteceram contra times que utilizavam a cor verde. Se treino é jogo e jogo é guerra, ainda falta inventar uma palavra para descrever o que é o derby paulista. A gente espera poder contar com estes pontos fortes para conquistar mais uma vitória sobre o nosso grande rival. Mas e para vocês? O que o Corinthians deve fazer para conseguir vencer o Palmeiras dentro de casa? E não se esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos corintianos e de se inscrever aqui no meu timão para estar sempre por dentro de tudo o que acontece no Corinthians.